E hoje a gente vai bater um papo aqui com o vereador de Cuiabá, Dilemar Alencar. Bom dia, vereador. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Mato Grosso. Bom dia, é uma satisfação gozar de estar aqui. Vereador, o senhor está na segunda legislatura, mas a gente que acompanha a política sempre divide, né, o parlamento, os parlamentos, tanto a Câmara como a Assembleia, entre vereadores de oposição e situação. Como é que o senhor se identifica na Câmara de Vereadores? Olha, eu me identifico como um vereador que busca cumprir a Constituição Federal, ou seja, fazer os deveres que o vereador de verdade deve fazer. Por exemplo, de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Desta forma, a gente vem atuando e aí a gente acaba sendo denominado vereador de oposição. Mas a gente trabalha no sentido seguinte: quando o prefeito manda algum projeto que é para o bem da população, o vereador Dilemário vota sem problema nenhum. Mas quando vem projetos que contraria a vontade popular, a gente se posiciona. Né? A gente se posiciona, vota contra. E aí a gente também faz a fiscalização. E hoje nós temos um grupo de 5 parlamentares que vem fazendo essa atuação firme de fiscalização dos atos do Executivo e também fazendo propostas para o Executivo. Mas, infelizmente, o Executivo não tem atendido as propostas desses vereadores, que hoje são denominados de oposição. Mas eu penso que os vereadores estão fazendo o seu papel de fiscalizar o Executivo. Mas o senhor acredita, eu ia entrar então, vou aproveitar para entrar nesse assunto, o senhor acredita que a Prefeitura está dificultando o trabalho de fiscalização? Ah, sem dúvida. Por exemplo, eu sou autor de uma emenda à Constituição do nosso município que ampliou os poderes de fiscalização do vereador, principalmente no que tange o livre acesso do vereador às repartições públicas para fiscalizar ali, né, no pronto-socorro, nas escolas. E aí o prefeito, depois que nós fizemos a CPI da saúde, que inclusive foi com base nessa CPI que a Delegacia Fazendária fez a Operação Sangria e prendeu um ex-secretário de saúde. Roark Correia? Exatamente, desmantelou uma quadrilha que estava ali na Secretaria de Saúde, desviando dinheiro público, segundo as investigações. Então, o prefeito entrou com a DIN sobre essa lei do vereador Dilemário, tentando dificultar a fiscalização. Tanto que teve aquele caso do pronto-socorro, que os vereadores foram lá fiscalizar a falta de medicamentos, e aí o secretário de Ordem Pública foi lá com a polícia, tentando afastar os vereadores da sua investigação, tentando tirar os vereadores do pronto-socorro. A Prefeitura está querendo que vocês marquem fiscalização? Pois é elementar, né, o vereador, se ele receber uma denúncia, né, de um morador, seja em qualquer repartição pública, de um cidadão, nós temos que ir lá investigar em loco, né, e está na Constituição Federal essa garantia. E hoje a gente tem essa dificuldade, o prefeito quer que a gente agende, né, com o secretário, peça permissão para adentrar nos órgãos públicos. Ora, isso é inadmissível. Inclusive, a gente já levou esse caso para o Ministério Público, também para o próprio Tribunal de Justiça, porque estão tentando burlar um entendimento do liminar que a Justiça deu para o Executivo, mas no sentido de impedir a fiscalização. Isso é inadmissível. Inclusive, nós tivemos com o desembargador relator, ele falou: não, o vereador tem livre acesso, eu não posso proibir o vereador de fiscalizar, senão estaria baixando uma espécie de um AI-5 no Legislativo Municipal. Pois é, por que não dá para agendar? Olha, veja só, você recebe a falta de luvas, de medicamentos básicos lá para atender o paciente do pronto-socorro. Você vai agendar com o prefeito, você acha que ele vai autorizar? Evidente que não. E a gente tem que chegar de surpresa mesmo para ver se realmente a coisa pública está funcionando, né? É por isso que a Constituição garante, né, esse livre acesso ao vereador. Então a gente não se intimidou, a gente continua fiscalizando. Veja o caso aí recente, nós fiscalizamos junto com o vereador Marcelo Bussic, e o secretário de Saúde foi obrigado a devolver uma verba que ele autocriou para ele, um prêmio de saúde de R$ 7.800 por mês. Nós denunciamos ao Ministério Público e o secretário teve que devolver. Veja o caso do transporte coletivo, onde aumentou a tarifa para R$ 4,10 em janeiro, mas ali não foi observado no cálculo tarifário que os empresários receberam uma desoneração no óleo diesel. Nós fiscalizamos essa planilha tarifária, denunciamos ao Tribunal de Contas e a tarifa caiu de R$ 4,00
para 3,85. Veja como é positivo o vereador fiscalizar os atos do Executivo. Kátia tem uma pergunta de telespectador. Kátia. Já começou a participação dos telespectadores do Bom Dia. Bom dia para o senhor, Não, obrigada Kátia. pela sua presença. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão. Olha só, bom dia. Hoje a verba indenizatória paga aos vereadores são gastas com que tipo de serviço? E essas verbas, se não gastas dentro do mês, são devolvidas? É o Tiago Nogueira que fez essa pergunta. Muito bem, hoje a verba indenizatória do vereador é por volta de R$ 18.900 para custear o mandato do vereador, combustível, enfim, todos os atos do vereador. A Câmara, infelizmente, não oferece a estrutura nem de papel, nem de documentação geral para o vereador fazer o seu ato. Então é com essa verba que o vereador usa e ali ele tem que fazer uma prestação de contas da sua atividade. E é acompanhado esses gastos dos vereadores pelo Tribunal de Contas. Mas tem a descrição Tem a diferente descrição. da Assembleia, porque a Assembleia não tem prestação de contas. Na Câmara nós fizemos, me parece que em 2015, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas, e aí a gente é obrigado a fazer um relatório circunstanciado dessas despesas, um relatório mensal. Vereador, sobre a situação da Santa Casa, vocês vêm cobrando esse grupo de vereadores que faz oposição ao governo, cobrou do prefeito Emanuel uma posição de intervenção para a Santa Casa. Confere, vocês ainda continuam com esse pedido, com essa intenção de que a prefeitura assuma a Santa Casa? Veja, nós da oposição, na verdade, a gente cobra uma intervenção, mas no modelo da intervenção que teve em Campo Grande, em 2005, onde, na época, o ex-prefeito Nelsinho Trade fez uma intervenção junto com o Ministério Público, o Ministério da Saúde e o Governo do Estado. Inclusive, lá, colocaram um promotor aposentado do Ministério Público para fazer a gerência da intervenção, né? Lá deu certo esse modelo. E aqui a gente esteve, inclusive, com o procurador-geral aqui do Ministério Público, o procurador-chefe do Ministério Público, levando esse modelo. A gente não defende a intervenção genuína da Prefeitura. Por quê? Porque a Prefeitura não está dando conta de administrar a saúde de Cuiabá. A saúde de Cuiabá está praticamente falida. O pronto-socorro virou um hospital de guerra, as policlínicas não têm remédios básicos para atender o cidadão. Então, a gente entende que a intervenção deve acontecer, mas acompanhada pelo Ministério Público, com a anuência do Ministério da Saúde e também o governo do Estado estando junto. E tem que buscar resolver, porque são 200 anos que a Santa Casa presta um serviço importante. Depois que fechou as portas da Santa Casa, explodiu o pronto-socorro, as unidades de saúde. Então, nós temos que buscar uma alternativa. Hoje, a população... Qual a alternativa que o senhor indica? A alternativa eu vejo que seria... Na sua realmente, opinião, né? Na minha opinião. Na sua opinião. Eu penso que realmente deveria fazer um raio-x da situação. A diretoria da Santa Casa deveria ser afastada, eu penso. E aí essa intervenção em conjunto, né? Ministério da Saúde, Governo do Estado, Prefeitura, mas acompanhada pelo Ministério Público. Mas a diretoria já foi afastada. A gente tem uma nova comissão administrando a Santa Casa. O senhor também defende o afastamento dessa comissão? Olha, essa atual diretoria também é oriunda do mesmo conselho, né, que administra a Santa Casa. Eu penso que perdeu a credibilidade, né? São 118 milhões de dívidas. Então, acho que tinha que dar uma oxigenada, fazer uma intervenção, mas uma intervenção séria, volto a falar, acompanhada pelo Ministério Público. E hoje, o ente federativo que tem condições de fazer uma injeção de recursos na Santa Casa é o Ministério da Saúde. Eu acho que para abrir a Santa Casa, no mínimo, tem que aplicar, injetar uns 20 milhões de reais. Agora, o que a população está dizendo? Foi tanto dinheiro para a Santa Casa, não houve prestação de contas eficiente, chegou nessa dívida hoje de 118 milhões de reais. O dinheiro público tem que ser bem aplicado. É por isso que a gente defende o acompanhamento do Ministério Público e também do Ministério da Saúde. A gente vai dar a notícia daqui a pouquinho aqui do sumiço de equipamentos da Santa Casa. Tem isso também? Pois é. Veja só, isso é fruto dessa gestão da Santa Casa que passou, entrou agora uma nova, mas volto a dizer, são do mesmo conselho. Então, passou da hora de resolver essa questão da Santa Casa. Eu vou sempre na Santa Casa, os funcionários estão sofrendo, são mais de 7 meses de salário atrasados. As pessoas que fazem ali os serviços essenciais precisam, crianças, fazem hemodiálise, têm o tratamento de câncer. Então, as autoridades aqui têm que se unirem e fazer uma saída
rápida. O ministro veio aqui, acabou não resolvendo nada, né? Agora, a boa notícia é que o governo estadual anunciou ontem que vai tomar uma atitude. A gente está conversando com o governador nesse sentido também. Agora, a intervenção tem que ser a 4 mãos. Ficar só na mão da prefeitura, a gente não acredita que vai ter resultado eficiente. Agora, vereador, mudando de assunto, a gente teve uma polêmica aí com a taxação dos motoristas de aplicativos. O senhor se posicionou contrário a essa taxação, mas a prefeitura, segundo a prefeitura, seria essa taxação aqui em Cuiabá, seria uma transferência da taxa que o Uber e os outros aplicativos 99, eles pagam para a prefeitura de São Paulo e seria uma transferência para cá. Como é que o senhor enxerga isso? Por que o senhor foi contrário? O vereador Dilemário foi contrário pelo simples fato. Primeiro, a prefeitura está contando uma meia-verdade. O Uber foi taxado no ano passado. Quando esse recurso, que era do ISSQN, ia para São Paulo, nós votamos e tipificamos na lei aqui para que esse recurso fique aqui do ISSQN. Isso foi em novembro do ano passado, correto? E foi feito um acordo ali com o Executivo de que neste ano a gente faria a regulamentação da atividade. Mas no projeto de regulamentação, o governo colocou mais 2 taxas, né? Que é a cobrança de 0,5 centavos por quilômetro rodado e mais a taxa de vistoria. Então nós entendemos que isso é uma espécie de bitributação, né? O governo não agiu com a verdade, né? O dinheiro que estava indo para São Paulo foi corrigido no ano passado. E olha, hoje, 13 milhões de desempregados. Aqui tem aproximadamente 5 mil pessoas que trabalham com aplicativos. Você taxar significa o quê? Que vai ter aumento, sim, na tarifa do Uber. Então, essa taxação, esse imposto, vai cair no colo do usuário, do consumidor. Então, a gente entende que é uma bitributação e nós votamos contra, porque o Uber já foi taxado no ano passado. Agora, na semana passada, outro assunto, na semana passada o senhor recebeu os trabalhadores da coleta de lixo aqui de Cuiabá, que estão reclamando de condições de trabalho, jornadas abusivas e de que não estariam recebendo por isso. Já fizeram uma denúncia no Tribunal Regional do Trabalho. Eles dizem, né, o senhor disse que faria uma denúncia no Tribunal Regional do Trabalho. O senhor fez a denúncia? Já levamos, inclusive, o presidente do sindicato junto, tivemos com o delegado regional do trabalho. Agora, veja, é preciso mostrar para a população que essa empresa local, ela recentemente assinou um contrato para coletar lixo em Cuiabá, onde saiu esse contrato por volta de 20 milhões para quase 40 milhões de reais ano. E a promessa era melhorar a coleta de lixo, colocar 30 caminhões novos, fazer a coleta do rio Cuiabá, coleta fluvial, colocar 30 contêineres subterrâneos espalhados por pontos estratégicos de Cuiabá. E nós estamos terminando o mês de abril e não aconteceu nada. E a denúncia que tem aí é que a coleta de lixo piorou porque os caminhões estão velhos, colocando em risco a vida dos garis. Agora, recente, teve um acidente e os garis alegam que o carro não estava sinalizado, o carro quebrou da coleta de lixo, estava quebrado ali a questão elétrica com problema. Então, a gente vê que os garis hoje recebem um péssimo salário e estão trabalhando em condições totalmente insalubres e colocando em risco a vida com esses caminhões velhos. Então, não dá para entender que uma empresa recebe quase 40 milhões de reais e a coleta de lixo piorou. São vários bairros que a gente recebe denúncias diariamente. O Jardim Vitória, por exemplo, está quase 10 dias sem passar o caminhão do lixo. Então, não dá para aceitar isso. A Câmara tem que tomar uma providência com relação a isso. Vocês vão tomar providência? Qual providência que vocês vão tomar diretamente com relação à empresa? Porque também, desculpa eu interromper o senhor, porque também ir ao palanque e falar isso tudo não resolve. Qual é a atitude na prática que a Câmara vai tomar com relação a isso? A gente fala e a gente também age, né? No ano passado, por exemplo, eu convoquei o representante dessa empresa local, eles foram lá na Câmara, fizeram uma exposição, colocando que iria melhorar, inclusive esse prazo para colocar os 30 caminhões novos, esses benefícios que eu citei aqui, vence agora dia 30 de abril.
dia 30 de abril. Né? Também chamamos o secretário Estopa, o secretário da área, para ir na Câmara, certo? Estive com o Estopa, mandei um documento para ele dizendo que nós estamos fiscalizando esse contrato e se não tiver todos esses benefícios, dos 30 caminhões novos, enfim, esses benefícios até dia 30, nós vamos denunciar essa questão ao Ministério Público. Ele disse que a empresa ainda está nesse tempo, mas o tempo está vencendo, são caminhões velhos, a coleta de lixo piorou e os garis estão sendo submetidos a um tratamento desumano por parte dessa empresa. Vereador Dilemário Alencar do PROS, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo das 6. Agradeço. Obrigado e a gente está à disposição sempre para prestar contas para a população cuiabana.